Café? Café. É bom. Café. Senhor presidente, senhora vereadora Rosinalda Gouveia, senhores vereadores, público aqui presente. É uma honra ocupar essa tribuna para falar sobre um tema fundamental para a democracia, a participação das mulheres na política. Se hoje temos mulheres ocupando cadeira nesta casa, devemos lembrar que essa conquista é fruto de uma história iniciada com figuras como Leolinda, Nísia, Berta Lutz, dentre outras. No entanto, garantir esse direito de votar e ser votada foi apenas o primeiro passo. Aqui em Itaperoá, como em tantas outras cidades, essa caminhada foi desafiadora e a presença feminina no legislativo nem sempre foi valorizada como se devia. O voto feminino no Brasil tem uma história marcada de lutas e avanços. Até o século XX, mulheres eram excluídas do processo eleitoral, pois o direito ao voto era restrito ao homem alfabetizado, conforme previa a Constituição daquele ano. A primeira conquista significativa se deu em 1927, foi uma mulher do Rio Grande do Norte, Celina Guimarães, que marcou um precedente importante. Em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, oficializou-se o direito ao voto e as mulheres, mas com restrição, era facultativo e limitado às mulheres casadas, com autorização dos maridos, viúvas ou solteiras com renda própria. Em Itaperoá, essa história não foi diferente. A redemocratização do pós-Estado Novo trouxe novos horizontes para a participação popular, com as eleições municipais de 47, marcando início a uma nova era democrática. Naquele ano, apenas uma mulher, foi candidata, foi Rita de Assis Melo, que naquele ano disputou contra 13 homens e ela acabou perdendo a vaga para Francisco Anísio Vilar, que, por coincidência, tem um neto ali, que é o Cides, que era neto do vereador, que ficou com a vaga que deveria ser dessa primeira mulher candidata, né? Mas, infelizmente, apesar dela ter tido um voto a mais, ela teve 211 votos e Francisco Anísio 210, mas por conta dela estar ela num partido e ele no outro partido, ele acabou ficando com a vaga. As décadas seguintes foram de silêncio em relação à representatividade feminina do Legislativo de Itaperoá. As eleições de 51, 55, 59 e 63 ocorreram sem qualquer concorrência ao parlamento. Esse vazio político reflete as profundas desigualdades de gênero e a falta de incentivo para as mulheres para que elas se sentissem encorajadas a disputar cargos públicos. Foi somente em 1968 que as mulheres voltaram a figurar nas chapas eleitorais do município. Esse ano, 2 candidatas disputaram as cadeiras na Câmara Municipal. Zélia Menezes de Meira e Deusamar Vilar. Das duas, apenas Zélia obteve sucesso nessa empreitada e foi eleita vereadora com 458 votos. Nessa eleição, tem uma questão bem interessante em relação à mulher, é como se via a mulher na política nesse tempo. No Executivo, quem ganhou a eleição desse ano foi Manuel de Assis Melo, conhecido seu Manel Massunilo, né? E no outro polo,
disputando, Manuel de Farias Souza, que era seu mandu. E havia ainda um terceiro candidato, Aprígio Pinto Barbosa, que era na chamada sublegenda. A curiosidade aqui é que Zélia era candidata do lado de seu mandu. E Zélia ganhou a eleição, seu mandu perdeu a eleição, e aí veio fizeram até uma musiquinha para Zélia, era uma maneira de depreciar, né, a figura da vereadora, e a musiquinha eu consegui resgatar, que era, eu não vou cantar, lógico que eu não sei cantar, mas eu vou recitar aqui, dizia assim a musiquinha: Zélia Coroa, cadê você? Cadê seu povo que ninguém vê? Vieram me perguntar quem foi o azar do MDB. Eu respondi que era você, que foi você que fez Mandu perder. Você veja que era uma maneira de diminuir, né, a vereadora, a eleição, né? Zélia Coroa, olha como se reportam a Zélia. A autoria é desconhecida, mas reconhecidamente essa foi uma musiquinha cantada naquela eleição de 68, que Zélia foi eleita primeira vereadora de Taperoá. Então, a primeira candidata foi Rita de Assis Melo e a primeira vereadora eleita foi Zélia, que está sendo, inclusive, homenageada nessa casa. E que eu tive a honra de conversar essa semana com Zélia, apesar dela não estar... A gente conversou pelo WhatsApp, a cuidadora é que ia transmitindo as mensagens de Zélia para mim, e quando eu mostrei a musiquinha a Zélia, a cuidadora disse, ela está aqui rindo de se acabar. Você veja, né? A história, eu disse, você... o que é que você achou da musiquinha? Ela disse, não, tudo bem, não tem problema não tem mágoa, não tem nada, né? Mas naquele tempo foi de fato uma ferida que se abriu, né? Então, em 72 foi a chegada de Dona Laurita, que inclusive tem um filho de Dona Laurita aqui, né? Dona Laurita também foi pioneira, ela foi a segunda vereadora eleita nessa casa. E aí, com Dona Laurita, apenas uma mulher disputou. Dona Laurita ganha as eleições e a colega ficou pelo caminho. Em 76, Dona Laurita consegue renovar o mandato. E apenas ela continua aí nessa luta, né, pela ocupação desse espaço feminino. Em 86, houve um aumento na participação feminina. Naquele ano, 4 mulheres disputaram a eleição. E nenhuma conseguiu se eleger, inclusive Dona Laurita, que não conseguiu se eleger em 82. Em 88, Dona Laurita voltou a se candidatar, e aí ela retoma o mandato, ela consegue reaver o mandato. Em 92 é a chegada de Dona Áurea Mota, que está aqui. Dona Áurea e Dona Didi. Inclusive, eu participei também dessa eleição. Flavinho, meu colega ali, também disputou. Teve pouco voto, Flavinho, e eu menos ainda. Nós dois saímos derrotados, não foi, Flavinho, dessa eleição de 92. E Dona Áurea vitoriosa, juntamente com Dona Didi. 2 mulheres ocupando o cargo, nessa Casa Legislativa. Além dela, outras mulheres concorreram com uma proporção ainda muito pequena, muito tímida, mas já começa a acontecer aí a procura pela disputa. Em 96, a presença feminina se mantém na disputa pela Câmara Municipal, com 5 candidatas buscando vaga. Áurea Lúcia de Farias Mota foi a única eleita garantindo o seu espaço. Em 2000, a participação feminina surgiu firme, com 5 candidatas disputando a vaga. Entre elas, apenas a Áurea Lúcia conseguiu se eleger. Mais uma vez, Dona Aurinha consegue manter o mandato, E aqui eu abro aqui um precedente para dizer que essa foi a chegada do presidente Ailton a política taperoaense. Nesse ano, o presidente Ailton disputou e não conseguiu se eleger vereador. Em 2004,
a disputa feminina foi intensa, com 8 candidatas buscando uma vaga na Câmara Municipal. Apenas 3 mandatos, após 3 mandatos, Dona Aurinha se despediu do Legislativo, não conseguiu a sua reeleição em 2004. Né? Em 2004 foi a vez de Cileide. Cileide chega em 2004 e aí já vai ocupando esse espaço que vinha sendo ocupado, né? Eleição após eleição, por uma mulher. Era uma participação muito tímida ainda, né? Em 2008, a presença feminina na disputa seguiu firme, mas apenas Maria Cileide garantiu a vaga na Câmara. Cileide conseguiu ser reeleita, né? E Cileide tem uma característica que ela não perdeu nenhuma eleição, ela segue vencendo. Em 2012, foi uma eleição atípica nessa casa. Por que eu digo que foi uma eleição atípica nessa casa? Primeiro, pelo número de candidatas disputando essa eleição em 2012. Segundo, pela quantidade de mulheres que foram eleitas para essa casa. Foram 4 mulheres eleitas. O maior número de mulheres eleitas a vereadora nessa casa, em 2012. Ângela, esposa do nosso assessor jurídico Flavinho, foi Ângela, Cileide, Margarete, que está ali, Margarete e Jane, que não se encontra aqui. 4 mulheres que foram eleitas em 2012 e assumiram os mandatos em 2013. Né? Eu intitulei essa legislatura de O Quarteto Fantástico. Né? Foi uma legislatura muito intensa, muito participativa, né? Inclusive, a Margarete foi presidente da casa naquele ano. Ela foi presidente da casa naquele ano. E ficou aí, ficou em 4-5, né? Era uma legislatura de 9, e as mulheres aí quase que empatando com os homens nessa legislatura de 2012 em seguida. Então, foi um momento muito atípico, muito excepcional e muito bonito nessa casa. Inclusive, eu tive o prazer de estar aqui nesse plenário quando o Evaldo recebeu uma medalha de honra dada na presidência da vereadora Margarete. E desse evento resultou num livro em homenagem às mulheres, um registro importante da participação dessas mulheres. A gente tem um registro fotográfico muito importante. Além disso, a gente tem a reprodução dos discursos daquela sessão que estão registrados num documento. E eu considero isso um registro muito importante, tendo em vista que não é muito habitual, né, registro de livro, né, em relação à participação feminina. Em 2016, Cileide foi a única eleita. Né? Apesar do número de mulheres participando, foram 15 mulheres disputando em 2016, apenas Cileide foi eleita em 2016. E aí Cileide termina o mandato e se despede dessa casa, né, deixando um hiato muito significativo. E esse ato, ele só é desfeito com a chegada de Vossa Excelência aqui em 2024, né, e ocupando essa cadeira que tradicionalmente era ocupada pelas mulheres, ainda que de maneira muito tímida, né, e excepcionalmente nessa legislatura que eu mencionei, com a participação de 4 mulheres. E para encerrar, eu queria aqui citar um trecho de uma obra da historiadora feminista Gerda Lerner. O título da obra é A Criação do Patriarcado. Desculpem. É uma linguagem na qual somos construídos ao pronome masculino e no qual o termo genérico para o humano é homem. Então ela faz uma referência ao uso das terminologias, e aqui ela faz um alerta, né, que o termo usado
o termo usado mundialmente para definir humano, incrivelmente, é a palavra homem, no masculino. Com isso, eu encerro a minha participação. Muito obrigado, Excelência.